Lanceiro negro, abre o caminho nas encruzas pra gente passar. Lanceiro negro, menino do velho ancião, sabedoria é seu chão, filho da terra dos deuses do Tarrombé. Nós somos criados com pouca coisa, sabe? Moramos em casa pequenininha lá, mas sempre tivemos, meu pai sempre foi, e minha mãe, sobre educação e respeito, eles sempre foram severos. A água era de poço. Essa infância, ela foi, assim, bastante interessante, porque, do ponto de vista material, as dificuldades que estão sendo apontadas, mas a gente jogava bola na rua. Então, a gente brincava na rua. Então, o que ocorreu? Eu tive essa minha infância crescendo junto com essas pessoas, que eram moradores, muitos aqui ainda moram ainda no Ipiranga, outros já saíram daqui. Mãe morava assim num quarto e cozinha. Um quarto e cozinha. E a minha avó morava no fundo. Minha avó, a mãe do meu pai. Morava no fundo. Minha avó e meu tio, Ditinho. E a gente, bom, da frente a gente saía para o fundo, era tudo aberto, não tinha casa. Nossas casas assim eram as primeiras, não tinha casa nem na parte de cima, nem na parte de baixo. Só começamos a morar em casa de alvenaria quando eu tinha 11 anos de idade. Que aí meu pai então construiu um quarto, cozinha e banheiro. O banheiro era de fora e a gente foi se ajeitando. De uma certa maneira, vocês vão ver lá, a casa, o terreno, está a mesma coisa, a distribuição do terreno do ponto de vista da construção é mais ou menos similar, que você vê que tem um espaço grande lá para a vivência, e continua a casa sendo esse espaço assim, de todas as famílias, porque as novas gerações também foram se entrecruzando. Então uma família casou com um de outro, é padrinho de outro, entendeu? Então tem essa riqueza que eu chamo dessa região nossa que a gente vive aqui. Nossa convivência aqui no Ipiranga, quando nós éramos pequenos, era muita brincadeira, era muito gostoso, né? Muito, não tinha esse perigo que há hoje, né? Aqui as ruas não eram nem asfaltadas, a gente tinha favela aqui na Vergueiro, Campo do Sporting. Meu irmão estudou aqui no colégio no Cristóvão Colombo, sabe? Ele fez o primário aí no Cristóvão Colombo. E depois ele foi para o Alexandre de Gusmão, depois do Alexandre de Gusmão ele fez o quarto centenário. Mas a gente aqui, as amizades da gente aqui é de muitos anos, muita gente já partiu, né? Mas a maior parte do pessoal daqui do Ipiranga a gente conhece. E uma característica que você tem no Ipiranga, as famílias negras. São muitas famílias negras. Você pode observar que lá na pracinha, lá, a maioria são famílias negras que estão aqui quase um século. A minha mãe lavava a roupa para a Dona Eunice, que ela morava aqui, subindo depois da Fredurão, nessa travessa aqui, Capitão Júlio Monteiro, tá? Aqui dessa travessa aqui do lado. E essa Dona Eunice, ela conversava com os padres e ela negociou com o padre, entendeu, a minha matrícula. Então eu consegui a matrícula e fiz o meu primeiro e segundo ano em tempo integral aqui no Cristóvão Colombo. Ele tem essa diversidade de nacionalidades que estão aqui, mas os negros aqui sempre fizeram as suas festas e sempre foram festas dos negros. Então, por exemplo,
Festa da Dona Rosa, minha avó. Minha avó era uma mulher que nasceu no dia 13 de junho. Então ela fazia a festa de Santo Antônio. Então eu me lembro que o que acontecia. Nessa festa de Santo Antônio, vinha todo mundo. Então toda a minha família do Bexiga vinha as mães vinham para cá, porque a minha avó, como também a minha mãe, elas eram cuidadoras, cuidavam de criança. Então as empregadas domésticas, elas iam trabalhar nas casas de família e trabalhavam e dormiam nas casas de família. Então deixava os filhos aqui para minha avó cuidar, para minha avó, depois minha mãe também começou a fazer isso, cuidar dos filhos. Então aquele quintal lá do 1060, quando era dia 13 de junho, o que nós fazíamos? Catávamos lenha, fazia-se a fogueira e comprava uma lata, dessas latas antigas de 20 litros, e com essas latas a gente cozinhava pinhão, cozinhava batata doce e fazia fogueira. Aí o que acontece? Cozinhava, fazia isso daí. E no portão, na rua, nós fazíamos uma fogueira na rua. Tinha fogueira na rua. Aí, e na sala, tinha a festa. Na sala da minha avó, tinha a festa. E tinha uma vitrola. Naquela época, os CDs eram todos 78 rotações. Então eu me lembro o quê? Eu me lembro do sucesso da segunda metade dos anos 50. Elza Soares cantando: se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher... Não, é isso mesmo, que você gostou. Que é Lupicínio Rodrigues. Mas o sucesso da Elza Soares, cara, foi Se Acaso Você Chegasse. O nome do primeiro LP da Elza Soares é Se Acaso Você Chegasse. É uma coisa bonita pra chuchu. Então, era isso. Lupicínio, a Elza Soares, Jamelão, Miltinho, a Little Richard, Elvis Presley, Pérez Prado. Depois, mais um pouquinho, depois vem Ray Caniff, entendeu? Ou seja, você em casa era a festa que você dançava. Aí tinha o batuque. Meu irmão é emotivo, viu? Ele tem esse tamanhão aí, mas se a coisa for muito forte, o momento que eu vi ele chorar foi da morte do meu pai e da minha mãe. É a coisa que mais doeu na gente. Até hoje, né? Até hoje dói. Não é dinheiro que faz ninguém feliz, é amor. Não é? Dinheiro não faz ninguém feliz, não. O amor faz. E graças a Deus nós temos isso na nossa família. Ainda hoje nós temos isso na nossa família. Meu pai é a mesma coisa. Era um cara que trabalhava como pedreiro e eu ia ajudá-lo na escola, mas falava para que eu estudasse. Ele fez até o segundo ano primário, meu pai, mas dizia isso. E falava assim que um homem tinha que ter moral. O que ele dizia com isso? Do ponto de vista de apalavramento, de valores éticos. Olha, não mexa naquilo que não é seu. E a dona Helena, a minha mãe, ela, como ela também veio de uma outra geração, de um outro jeito, foi uma pessoa que foi criada sem os pais, só ao lado do irmão, porque ela perdeu os pais logo cedo, na primeira infância. Ela dizia para mim o seguinte: meu filho, não faça para a filha dos outros aquilo que você não quer para a sua irmã.
Ele colocou o nome na minha filha, eu estava no hospital, ele levou uma lista de nomes lá. A Vera falou assim, olha, eu quero um nome para minha filha, entendeu? Então eu fiz uma relação de nomes para a filha dela. Aí eu falei assim, olha, eu acho que esse nome é interessante, que é Jamila. O significado, se eu não tiver, faz tempo que eu não vejo isso, mas significa maravilhosa. E esse é o momento. Ele foi ver minha filha antes do pai dela. Então eu vim de Minas Gerais, que eu estava lá por causa do pai das minhas filhas, e foi uma situação bem difícil de pegar minhas malas, minhas filhas e mais nada, né? E vim para São Paulo na proposta de trabalhar na FEBEM. Antes eu trabalhei com a Pastoral do Menor em Belo Horizonte. E aí nós chegamos e encontrei com o Rafael subindo uma ruazinha lá dos pavilhões, segurando 2 moleques pelas calças, assim, né? Eu olhei e falei, nossa, 2 metros na minha frente, segurando 2 crianças, que para mim, eu levei um susto, né? E aí ele soltou as crianças, me deu a mão, falei, então, né? Me deu a mão nesse toque pronto. Foi impressionante. Aí a gente se deu muito bem e por coincidência, ou não vai saber, fiquei com o grupo dele. Ele trabalhava à noite, né? Que ele ainda estava na USP e fazia esse trabalho na FEBEM. E o Caetano veio e foi uma coisa muito louca. Foi assim, nós compramos o berço e o quarto dele numa loja no final do ano. E a loja pôs a data lá, 22 de dezembro. E o Caetano chegou na nossa casa no dia 14 de setembro. 9 meses depois. E ele ficou conosco esses 9 meses. Não tinha um mês que eu não comprava uma roupa, o nome que falava com todo mundo lá do banco, tal. E o Caetano chegou numa cidade onde eu nunca pensei que eu ia achar o meu filho, né? Que meu filho estava lá, que foi lá no Rio Grande do Sul. A mãe dele é de Santa Maria, e nós pegamos o Caetano com o juiz da cidade de Santo Ângelo, que é ali nas Missões. O Robson é produto desse processo. Da inter-relação entre as famílias negras aqui, e nasceu como nasceu nesse quintal, e teve essa vivência desse quintal. Entendeu? Quando a avó dele, a dona Alexandrina, vai morar lá em Goianazes, lá no Jardim São Paulo, que é hoje, eu me lembro de criança de nós saímos aqui, entendeu? E íamos lá para Goianazes. Então o Robson sempre viveu lá e viveu aqui. Se envolveu dentro desse processo. O que ele era? Ele era uma pessoa normal, que se divertia, procurava trabalhar, estudar, sempre fez trabalhos que eu vejo como muito próximo do meu tio. Meu tio sempre teve ou teve uma banca de jornal, ou teve um pequeno, foi dono de boteco, entendeu? E ele sempre trabalhou ajudando, quando vinha para cá, ajudando meu tio. Como a nossa geração é uma geração de muita distância, a minha relação com o Robson foi de ver esse menino viver aqui, crescer e ir embora aqui, né? De forma muito dolorosa, foi embora muito jovem. Mas essa vivência, que é essa vivência de famílias grandes, extensas, de interrelacionamento de famílias que viram várias gerações
vivem no mesmo lugar, que tem obviamente essa noção de pertencimento deste lugar. Ele vinha muito na minha casa, eu ia muito na casa dele, então tinha as festas deles lá, com a coisa, os parentes dele, com a irmã dele, com o Oswaldinho, né, o nosso pai de santo chegado. Ele vinha muito na minha casa, ele almoçava muito em casa, legal. Foi na casa, né, com a minha nega lá, comeu um macarrão, que ele ficou doido. Porque o negão comia pra caramba, o negão era enorme, né, imenso. Então era muito louco. E nós íamos muito nos bailes da negrada, a gente ia junto, a gente curtia, a gente era nem irmão, né? Nós consideramos o Ipiranga como um território negro, pela própria história. Estava te falando, eu conheci aqui pessoas ligadas à Frente Negra Brasileira. O seu Henrique Cunha é uma figura que a gente conversava com ele aqui nessa rua. A gente tomava cerveja aqui num bar aqui desse. Ele não bebia, mas a gente tomava cerveja com ele aqui na esquina aqui. Como aqui, onde eu estou. Nós somos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enfileirados aqui, 7 famílias negras, donas de suas casas. Tem uma família de português que está aqui no meio, mas que também vem do mesmo período. Aí você olha para o lado de cima da rua, famílias negras também. Do outro lado da rua, 1, 2, 3, 4, 5, 6 famílias negras. Então é isso, né? Então nós vivemos dessa maneira, se interagindo. Então, o que eu posso dizer hoje com a consciência que eu tenho? Do ponto de vista cultural, que é o que importa, a gente vive, falando hoje, vive num quilombo. Culturalmente sempre foi isso. Nós temos bairros como territórios, que você chamou, como o Bexiga, nós temos o Ipiranga é parte desses territórios. Por exemplo, eu olho para todas as ruas aqui, tem pessoas que foram da Frente Negra Brasileira. Aqui no Ipiranga tem rua com o nome de militante da Frente Negra Brasileira. Que é a rua Lino Guedes, lá no Alto Ipiranga, que a família negra Lino Guedes mora lá. O seu José Correia Leite mora aqui na esquina. Tem pesquisa que estão sendo feitas que ressaltam a importância de nós. Isso não aparece muito na vida da cidade de São Paulo, mas São Paulo também é uma cidade negra e o Ipiranga faz parte dessa territorialidade nossa, que precisa ser pesquisada, precisa ser levantada, mas é por isso que eu falo que faz parte do meu destino ter caído aqui no Ipiranga, ter conhecido o Rafael, ter conhecido a família dele, conhecido tudo isso aí. No nosso ciclo de amizade, eu não conheço uma pessoa tão carinhosa igual ele é. Ele abraça a gente, mas abraça mesmo. Não precisa falar nem nada. A gente sabe do coração dele, o que ele está querendo, sabe? Hoje, nos meus irmãos, eu só tenho eu e um irmão que tem a vida dele lá. Então, toda a minha família, hoje eu sou a matriarca, entendeu? Então, ele é uma figura que eu gostaria que fosse meu irmão, que eu sei que tudo que eu falar para ele, ele vai me confortar, mas ele está lá, eu tenho esposo, tenho filho, tenho neto, mas sempre que a gente se encontra, é para alegria mesmo. O Rafael é mesmo, né? Um paizão, né? Ele é de Omulu mesmo, né? Põe a gente sempre debaixo das palhas, né? Não é de acariciar, assim, de ser babão, mas a gente percebe que a preocupação dele é o que nos deixa confiante e tranquilo, né? Ele, para as minhas meninas, ele foi um super pai. Eu não teria condição de ser mãe sozinha, sabe? Sem ela
sem ter esse apoio do Rafa, né? Foi uma coisa muito forte. Lanceiro negro abre o caminho nas encruzas pra gente passar. Lanceiro negro, menino do velho ancião, sabedoria é seu chão, filho da terra dos deuses do Dahomey. Lanceiro negro é do movimento que faz com o corpo e a alma resistência e muito axé. Oliveira Melo vem de lá, Ipiranga é berço e tradição, de Indembeuaci para o axé de Uiá. Lanceiro negro, lanceiro negro, lanceiro negro. Mestre Rafael, Enitilanã, Nilaie Babá, Abapê Gigã. Mestre Rafael, Enitilanã, Nilaie Babá, Abapê Gigã.